Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico e hoje eu estou aqui para dar continuidade aí para vocês no conteúdo de estudo relacionado à história do Brasil. Lembrando que a aula passada nós falamos sobre o governo geral e o início da colonização e hoje nós vamos falar sobre os escravos nessa nova colônia, nesse novo território descoberto e como vai se dar o processo desse trabalho compulsório aí no decorrer da nossa colonização até a independência, aí aonde, no período onde um pouco antes vai ser proibido e etc. Enfim, vamos lá. Antes de tudo, nós devemos lembrar que existiam dois tipos de trabalho compulsório, que eu já comentei no vídeo da aula passada, que eram os indígenas e os negros. A princípio, a mão de obra escrava indígena foi 1000 vezes mais utilizada no nosso território. Depois, a mão de obra escrava negra vai se tornar a principal mão de obra por N motivos. E é isso que a gente vai tentar entender hoje aqui. No início, o indígena era obrigado a trabalhar, só que nós teríamos grandes problemas ao tentar transformar o indígena em um escravo. Por que, professor? Não faz sentido. O índio já está aí, é muito mais fácil escravizar ele, a gente não precisa trazer ele lá da África, trazer ele daquela região e todas as dificuldades que tinham para se trazer um escravo para o Brasil. Então, por que não iria se usar o indígena? Primeiro, o contato do branco europeu com o índio no nosso território acaba gerando inúmeras doenças nesse território. E essas doenças que os indígenas pegavam, eles tinham pouquíssima imunidade para tentar combater, como sarampo, catapora e etc. O índio não tinha nenhuma imunidade contra essas doenças que os europeus já traziam no seu sangue, mas eram imunes a ela. Então o que acontecia? Os índios pegavam essa doença e por não ter imunidade eles acabavam morrendo. Então pelo contato do branco europeu com o indígena, a maioria dos indígenas já falecia pelo contato e por esse contato pegar alguma doença desse indígena. Desse europeu e acabar falecendo porque não tinha imunidade para se tratar. Lembrando que nesse tempo não existia vacina para essas doenças. Não existia um tratamento específico, ainda mais aqui na colônia. Então era natural o índio morrer porque ele não tinha imunidade contra essas doenças. Esse era um primeiro problema. Um segundo problema é o indígena, ele estava no seu território. Então, uma vez que ele era forçado ao trabalho compulsório, ou seja, o trabalho escravo, ele poderia fugir e viver nesse ambiente facilmente. Afinal, era a terra onde ele vivia, era a terra onde ele se sustentava, onde ele de fato estava em casa. Então, não existia essa dificuldade dele se interagir com o meio caso ele fugisse desse trabalho compulsório. Além disso, existiam muitas guerras contra esse trabalho compulsório, visando os indígenas. Tá? Beleza. Se isso não bastasse, nós temos uma terceira tentativa de escravização indígena, que seria através da catequização. Mas não era para salvar a alma desses pobres indígenas que não conheciam a religião, etc. Não. Para você ter noção, a ideia principal da catequização era transformar o índio em um bom cidadão. Como assim transformar o índio em um bom cidadão? Trazendo ele para a religião, trazendo ele para os costumes europeus, ele ia sair dessa vida dele de autossuficiência, de sobreviver só, de pescar e comer, de plantar, desmatar e plantar para sobreviver, e passar a viver num coletivo para acúmulos materiais. Ou seja, que o trabalho é bom para a vida. Essa ideia de que trabalhar e crescer seria benéfico para a sociedade, para um bem-estar em geral.
Então, a catequização seria mais um adestramento do indígena para tentar implantar ele nesse sistema europeu que estava sendo implantado aqui. Ou seja, esse sistema mercantilista que existe e que está sendo formado na nossa colônia. Então, a catequização indígena é uma tentativa, na verdade, de implantar o indígena nesses meios de comércio. Ou seja, fazer eles se tornarem parte desse sistema mercantilista que existe e trabalhar, consequentemente, achando que isso é o correto. Mesmo que de uma forma compulsória, de uma forma escrava, né? Mas que eles se sentiriam localizados dentro disso. Visto que isso estava dando muito errado, que o indígena morria, que o indígena fugia, que o indígena lutava contra esse trabalho compulsório, veio um novo método que já era utilizado muito nas ilhas ali do Atlântico, tá? Principalmente Cabo Verde, que se plantava muita cana-de-açúcar. E aí eles vão partir para o trabalho de mão de obra compulsória dos escravos negros da África. É válido lembrar que nesse sistema mercantilista que existia, Portugal já fazia a utilidade dessa mão de obra escrava da África. Não era considerado errada, porque a justificativa que os europeus usavam era que os próprios africanos se escravizavam entre guerras nas tribos, e se eles não fossem mortos, eles serviriam de escravos dentro dessas tribos. Então ele não era comparado na verdade, como um ser humano normal. Além disso, depois surge alguns debates sobre a característica do crânio, que o negro seria inferior ao branco, e também era um ponto utilizado para se justificar a mão de obra compulsória escrava negra, tá? Então os europeus tinham vários, vamos falar assim, impasses que faziam legalizar, entre aspas, sem se sentir culpado, a mão de obra escrava negra dentro de todo o território que ele possuía para tirar os seus lucros aí. Enfim. Como eu já falei aqui, os negros já se escravizavam, entre aspas, nas guerras entre as N tribos que existiam dentro do território africano ali. Tá? Era normal uma tribo guerrear com a outra e fazer as outras prisioneiros e trabalharem como escravos sexuais, escravos de trabalhos braçais e etc. Mas os europeus foram além disso. Pegavam e compravam esses escravos, tá? E colocavam para trabalhar forçadamente em suas colheitas, nas suas grandes produções, raramente uma minoria para trabalhar dentro das casas dos grandes senhores, mas era muito raro esse trabalho aí específico dentro das casas, tá? Como você vê em novela, como você vê em filme. 99% aí dos escravos eram para trabalhar e morar na senzala, trabalhar no campo, no braço mesmo. Beleza. Vamos lá. Primeiro, para que se trazer o escravo? Primeiro, porque não tinha mão de obra de trabalho assalariada. Ninguém queria vir para o Novo Mundo sem ter uma oferta muito vantajosa para vir para esse território. Afinal, ele ainda não tinha um lucro relativo. Não havia ainda se encontrado metais preciosos nesse território. Então não tinha por que você vir para o Novo Mundo trabalhar por um salário, sendo que não existe uma vantagem para você ainda. Então era necessário, infelizmente, a mão de obra escrava. E é por isso que vai começar o tráfico negreiro, uma vez que os indígenas não estão dando certo. Que o indígena não está vingando o trabalho compulsório deles aqui dentro da nova colônia. Visto isso, o lucro em se trazer um navio negreiro, por mais que morresse 90%
dos negros que você trouxesse dentro desse navio, o lucro ainda era monstruoso. Para vocês terem noção, tinha escravos que para você pagar o escravo, ele demoraria em torno da sua produção em média de 13 a 30 meses trabalhando. Então imagina, o escravo valia muito. E a mão de obra escrava também se tornaria muito valiosa nas trocas entre as sesmarias, os grandes proprietários de terras que já estavam colonizando esse novo mundo. Para quem não sabe, eu acho que é válido lembrar como que era um navio negreiro. Esse navio, galera, ele era um navio normal e pensa assim, mais ou menos 1 metro de profundidade ali na base do navio eram colocados todos os negros, praticamente acrocados, todos amontoados e fechados com uma grade em cima. Por quê? Porque não tinha como você trazer o negro amarrado ou solto. E para ele se alimentar, eles pegavam e faziam aquelas papas ou os alimentos para os negros não morrer na viagem e jogavam como um alimento que você dá para porco, jogavam ali no meio deles e eles comiam. E pensa, galera, toda essa viagem da Europa até o Novo Mundo, que demorava meses, eles vinham fechados naquele local, no meio de escravos mortos, no meio de fezes, no meio de urina. Então era raro o escravo também que chegaria bem, chegaria saudável, chegaria com todos os dentes na boca porque não pegou uma doença que começa a cair, eu me esqueci agora o nome, que cai os dentes, tá? Então o jeito que o escravo vinha era extremamente monstruoso e desumano, mas isso pouco importava para os europeus, afinal o escravo ele não passava de uma manufatura, de um objeto para eles. Ele não era considerado um humano. Então para eles pouco se importava se eles morressem ou não. O que interessava era chegar escravos vivos e eles conseguirem revender esses escravos aqui. Outra coisa interessante, os escravos negros nesse primeiro momento e posteriormente era ilógico no sentido econômico se comprar escravas e escravos para tentar procriar os escravos dentro ali da colônia onde esses escravos ficariam para trabalhar. Por quê? Porque a média de um recém-nascido e até ele crescer e conseguir trabalhar para começar a dar algum lucro para o patrão, não valia, porque normalmente eles morriam em torno de 18 anos, se eles nascessem ali dentro da senzala. Então não era lucrativo isso. A ideia deles era mesmo comprar um escravo forte, bom, saudável, que chegasse da África e que já começasse a trabalhar e já começasse a dar lucro para esses senhores aí dentro do seu grande território que ele ia produzir. Ah, professor, mas os negros não fugiam? Por que deu tão certo? Pelo seguinte, além da imunidade dos negros, dos escravos negros, ser muito maior do que as dos indígenas, porque eles já tinham contatos com os europeus, se eles fugissem do local onde eles estavam inseridos, dificilmente eles iriam se adaptar nesse novo meio. Eles não tinham como fugir desse território onde eles chegaram. Afinal, como eles iriam voltar para a África, por exemplo? Não existe. Então, o que acontece? E conforme esses negros escravos vão conseguir fugir, eles vão construir pequenas colônias, como vocês conhecem aí como os quilombos, ou como vocês podem conhecer também como palmares, tá? Seriam agrupamentos de escravos que fugiram aí das suas terras onde eles trabalhavam compulsoriamente. E começaram a construir pequenas colônias que foram várias vezes oprimidas e muitas vezes vitoriosas em algumas guerras aí ao decorrer da história da escravidão dentro da nossa colônia do Brasil. A média
de um escravo que vinha saudável da África para o Brasil era em torno de 35 anos. Então, por isso é outro fator que eu falei que não valia a pena se procriar os escravos dentro da senzala. Valia a pena você comprar o escravo nesse período. Então é basicamente isso. Eu só quis trazer uma introdução sobre os pontos de obras de mão de trabalho aí, escrava, como que funcionava esse trabalho escravo dentro do nosso território nacional no início. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa, por que foi implantado o tráfico negreiro, além dos lucros, por motivos de lucro, na verdade, e por que o trabalho escravo indígena não deu certo no nosso território nacional. Beleza, galera? Até a próxima, valeu, um grande abraço, falou e tchau!